por acima de tudo, amor. Bem, nesse segundo bloco, eu vou pedir para o Dr. Drauzio avaliar os princípios que nós temos aqui, que eu como gestor, escrevi alguns princípios, Dr. Drauzio, que me conforta de eu transmitir para as pessoas o que eu acho que é certo fazer e como deve ser a gestão de um hospital. Quem deve administrar, quais são os princípios, para facilitar, porque com isso eu me sinto melhor de poder explicar para as pessoas em detalhes, o que são esses princípios. Queria que o Padre Túlio colocasse esses princípios, senhor. Então, os 11 princípios básicos de uma gestão com as bênçãos e as leis de Deus. Primeiro, só devem administrar um hospital pessoas que tiverem convicção de que não existe remédio que faça efeito sem primeiro restituir a autoestima e a dignidade do paciente. Segundo, só devem administrar um hospital pessoas que sentirem a dor e o sofrimento de cada paciente. Terceiro, só deve administrar um hospital quem tiver o coração valente e não se acovardar em deixar que ninguém seja humilhado, maltratado, explorado, desprezado ou ignorado. Só deve administrar um hospital quem tiver humildade de conhecer todos os colaboradores pessoalmente e se fizer conhecer particularmente. Só devem administrar um hospital em regra geral. Qual que é esse princípio? Esse é o quinto. Okay. Só devem administrar um hospital em regra geral pessoas que amam pessoas e que preferencialmente não sejam médicos, porque médicos não julgam médicos. Existem exceções, mas são raras. O sexto, só deve administrar um hospital quem se dispor a enxergar os 4 cantos dele em todos os dias e em todas as horas. 7. Só deve administrar um hospital quem cobra de sua chefia, que são pessoas capacitadas, que ensine a todos indiscriminadamente tudo o que se sabe, sendo humilde e nunca humilhando nenhuma pessoa que saiba menos. O 8º, o ideal de se montar a gestão de um hospital de câncer para se obter o melhor resultado de tratamento é montar uma equipe de médicos trabalhando em período integral, dedicação exclusiva e caixa único para facilitar a decisão sobre cada paciente, discutindo em equipe multidisciplinar e não isoladamente. Só assim, todos serão tratados com igualdade. O 9, só deve administrar um hospital a pessoa que tiver a leitura diária da parábola do bom samaritano. O 10º, só deve administrar um hospital quem busca ter uma fé inabalável e uma confiança profunda na misericórdia e na providência de Deus. E o 11º, só deve administrar o hospital pela fé, quem oferecer tudo o que for de melhor para o paciente, independente de quanto custa. Então esses são os 11 princípios que o Henrique Prata, durante toda a sua vida de gestão, né, nesse trabalho, nessa obra, ele foi escrevendo, foi experienciando, né, aquilo que ele já estava colocando em prática, né, seja conhecer cada funcionário através do café com os funcionários, seja andar por todos os cantos do hospital para saber quanto custa cada coisa e, acima de tudo, esse amor, né, esse oferecer para o paciente essa autoestima, essa dignidade. Eu estou há 6 meses nessa obra e também tenho trabalhado seja com os funcionários propriamente dito, esse compromisso de oferecer um serviço humanizado. E a gente sabe que o senhor é um ícone, né, da medicina no Brasil, que tem toda essa sensibilidade no cuidado com o paciente. O que o senhor diria, assim, em especial para todas as pessoas que trabalham em hospitais, sejam médicos, enfermeiros, agentes da saúde, qualquer profissional, que lida diretamente com o doente, né? Como fazer de seu trabalho um trabalho mais humanizado, como fazer de seu trabalho, né, não somente o cuidado ali com a ferida, né, com a enfermidade, mas o cuidado com o todo da pessoa. Eu faria o seguinte, eu daria essa lista que o Henrique escreveu, eu só trocaria o início, em vez de como administrar, quem quiser administrar um hospital, eu diria quem quiser trabalhar no hospital.
Eu acho que esse é um conjunto de regras absolutamente fundamentais. Sim. Infelizmente, hoje, o que eu vejo nos grandes hospitais, especialmente, é que esses hospitais são administrados por pessoas, por administradores profissionais que se formaram, são pessoas que conhecem o mercado, que sabem, que estudaram administração, alguns deles têm teses de mestrado, doutoramento nessa área, e que tentam administrar hospitais como você administraria uma fábrica de sorvete. Né? Que você tem que ter produção, tem que ter organização, tem que ter controle de salários, fica muito preocupado com essas áreas que são complexas mesmo, né? Como é que o hospital tem que ter uma produção, tem que ter uma política de pagamento de assalariados, mas quando você tira o foco do paciente e coloca o foco na administração dessa parte técnica, acabou a medicina. Eu trabalhei num grande hospital em São Paulo e saí há muito tempo atrás, nos anos 90. E esse hospital depois foi administrado com administradores profissionais. E eu tenho uma colega que trabalhava lá e ela atendia os pacientes, e é uma médica muito bem formada e que tem uma relação muito próxima com os doentes. E um dia ela e os outros foram chamados pelo administrador, dizendo que eles tinham que atender 6 pacientes por hora. Ela disse, como é que eu vou atender um paciente com câncer em 10 minutos? Sim. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu disse, não, mas a senhora tem que se adaptar, porque agora são essas as regras. Ela falou, eu não vou me adaptar. Como é impossível me adaptar a uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Aí diz ele, bom, se a senhora não se adaptar, a senhora vai ter que sair. Ela falou, eu saio já. Levantou e foi embora. Como é que é possível você aceitar uma regra dessa, que vem de uma pessoa que não entende nada de medicina, que provavelmente nunca teve uma pessoa, um doente com câncer na família, que não tem ideia do que representa uma doença como essa, né? A única forma que eu acho que dá para fazer medicina, que dá para você administrar um hospital, ou uma enfermaria, ou um pequeno trabalho que seja feito, é através da empatia. É você se colocar na posição do outro. Não é? Eu perdi um irmão com câncer e eu fui o médico dele. Ele era médico também, tinha 45 anos. E eu sempre fui muito atento, eu gosto dessa coisa do relacionamento com os pacientes e tudo. Mas o fato de eu ter vivido esse problema com meu irmão me tornou muito mais atento ao problema dos outros. Porque você entende que o que representa, né? Qual é o impacto que tem num familiar, você vê um ente querido perdendo a vida ali naquele momento. Né? Aí você entende como é importante, às vezes, um pequeno gesto do médico, da enfermeira, do auxiliar, da moça que limpa o quarto dos médicos. Um pequeno gesto, uma pequena palavra tem o dom de mudar tudo. Né? Sim. Eu acho que hoje, traduzindo esse conceito todo que a gente tem aqui de gestão, o Dr. Drauzio hoje deu na Faculdade de Medicina uma aula para os meninos que me impregnou muito. O que você acha, Sérgio? Como é que combina o que ele falou com o que nós estamos propondo para os nossos futuros médicos? Como o Dr. Drauzio falou agora mesmo, né? Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do paciente, eu acho isso fundamental. Inclusive, se colocar no lugar do paciente não como você, mas como ele, incorporando inclusive a maneira que ele pensa para poder realmente entender o que ele está vivendo, né? O que ele está passando. E hoje o Dr. Drauzio deu uma palestra, uma conversa com os alunos, onde ele mostrou todos esses pensamentos que a nossa instituição tem procurado transmitir para os pacientes, mas de uma forma que a gente percebeu que tocou todo mundo profundamente. A forma que o Dr. Drauzio consegue explicar as coisas e transmitir com um pensamento
que ele vai seguindo uma linha de pensamento e transmitindo os valores e contando histórias, faz com que as pessoas incorporam aquilo. Eu acho que a ideia ali era trazer ensinamentos para os mais jovens, mas eu acho que nós mais velhos também fomos tocados, e eu sei que hoje, depois de ouvir o Dr. Drauzio falar, eu acho que um pouquinho melhor médico eu vou ser também. Não só para os mais jovens. Eu acho que isso porque a gente reforça, ele é o responsável pela nossa disciplina de humanização. Mas é um momento interessante, porque o Sérgio é uma pessoa que me transmitiu na hora que o senhor estava falando o tanto que realmente a gente precisa ter humildade de ouvir das pessoas que têm esse dom, essa sabedoria de ter conhecimento, mas ter a condição de poder transmitir esse conhecimento, ensinar as pessoas a como ser melhor e como fazer melhor. O hospital e a faculdade hoje estão tendo um dia de euforia, um dia de alegria e um dia muito importante. Eu sabia que o Dr. Drauzio viria fazer uma matéria aqui e fiquei extremamente hoje orgulhoso, estou envaidecido. No terceiro bloco eu vou mostrar para vocês um pouco mais das coisas que nós podemos perguntar para o Dr. Drauzio, da importância que esse caminho que nós estamos seguindo é um caminho que é difícil, mas que é o caminho certo. É isso que nós vamos ver. E no terceiro bloco quero falar isso com o Dr. Drauzio. Ele tem algumas modificações para fazer no ponto de vista dele, vou deixar para ele responder no terceiro bloco para vocês verem como que a gente realmente tem que navegar com todas as dificuldades, mas no que for no caminho certo. E por isso nós estamos tendo hoje a alegria e a bênção de Deus de ter Dr. Drauzio Varela conosco aqui no programa Acima de Tudo o Amor. Que programa hoje para nós. Terceiro bloco, nós voltamos. Por assim